Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró e estamos aqui para estudar com você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus. Neste trimestre estamos estudando no livro de Números, rumo à terra prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. E hoje vamos para a penúltima lição deste trimestre, a lição de número 12, que tem como título Um líder formado no deserto. Hoje vamos estudar a respeito de Josué, que é este líder que foi formado no deserto. O texto do dia da nossa lição de hoje se encontra em Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: o deserto é uma escola de formação de líderes. Por isso, não se deixe abater pelas lutas, provações e dificuldades. Muito bem, meus irmãos e irmãs, o programa EBD Jovem está apenas começando. Continue conosco. Amados telespectadores, estamos hoje estudando a lição de número 12, um líder formado no deserto. Como já disse há pouco tempo, a lição de hoje se baseia na questão da vida, no chamado e no ministério de Josué, que foi o substituto de Moisés. E ele foi um líder forjado e formado no deserto. O deserto, já temos visto aqui, que é uma escola de formação de líderes, onde muitos servos de Deus foram treinados. O deserto prova a nossa fé, expõe os nossos limites, delineia a nossa confiança, quebra o nosso orgulho e revela o nosso caráter. Não é por acaso que o próprio Jesus, no início do seu ministério, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado e provado ali no deserto. Então, na lição de hoje, estudaremos a respeito de Josué, filho de Num, servidor de Moisés, que foi um líder formado na escola do deserto, um homem valente que foi formado na escola do deserto e que foi escolhido por Deus para substituir Moisés e conduzir o povo de Deus na entrada, na conquista da terra prometida. Então, uma lição muito interessante. Josué é um líder que tem muitas coisas a nos ensinar. E no texto, no tópico 1 da nossa lição, diz que Josué era um jovem valoroso. Um jovem valoroso. Tópico 1.1, cheio de confiança. Josué foi um líder cheio do Espírito de Deus. Ele é identificado por sua coragem e seus conhecimentos, mas por sua comunhão com Deus. Então, não somente pela coragem e conhecimento, mas também pela comunhão com Deus. E o texto bíblico da nossa lição aqui de hoje se encontra em Números, capítulo 27, versículos 18 a 23, diz que Josué era um homem cheio do Espírito Santo, um homem em quem há o Espírito. Versículo 18, Números 27, 18 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então, o próprio Deus deu testemunho de Josué, que Josué era um homem em quem há o Espírito. O Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo de Deus nos homens e mulheres de Deus era uma ação mais carismática. O Espírito Santo, ele age nas nossas vidas em duas frentes. Uma é na ação regeneradora, renovadora e santificadora, a ação soteriológica e santificadora do Espírito, e outra área que ele age na nossa vida é na área carismática, nos dando poder, revestimento do alto e capacidade para fazer a obra de Deus. Então, aqui o próprio Deus dá testemunho de que Josué era um homem em quem há o Espírito. O Espírito Santo já estava capacitando Josué para aquela missão.
A habilidade para a guerra que Josué tinha deve ter sido levada em consideração na escolha de Josué para assumir o lugar de Moisés, porém, foi o seu caráter o fator preponderante para a sua escolha. E aqui é muito importante a gente entender duas coisas. Nós que somos cristãos e o Espírito Santo continua chamando e vocacionando as pessoas. Para fazermos a obra de Deus, precisamos, dentre outras coisas, duas coisas fundamentais: a vocação e o caráter. Em relação à vocação, assim como assim como Josué foi escolhido e chamado por Deus, nós também, obreiros do Senhor, também temos que ser vocacionados. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão. Então tem que haver a chamada, tem que haver a vocação. E outra coisa importante é o caráter. O caráter é fundamental. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, fala das qualificações, por exemplo, dos 7 homens a serem escolhidos para serem diáconos lá na igreja de Jerusalém. E diz aqui o texto: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Observe que aqui em Atos 6 e 3, na escolha daqueles 7 diáconos, era muito importante o caráter daqueles homens, as qualificações são importantes. Então, vocação, chamada de Deus e qualificação. Paulo disse que Deus teve Paulo por fiel e colocou no ministério. Então é importante não somente a chamada, mas o caráter. Tem pessoas que têm chamada de Deus, porém não desenvolvem um caráter santo de acordo com a vontade de Deus e assim ficam inabilitados a exercer o ministério. Outra coisa importante na vida de Josué é que ele gostava de estar na presença de Deus. Josué subiu o monte de Deus juntamente com Moisés. Êxodo 24 e 13 mostra que ele subiu ao monte ao lado de Moisés. Moisés, ele tinha os seus momentos de intimidade com Deus, na presença de Deus, os seus encontros com Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face e Josué estava ali sempre acompanhando Moisés. Êxodo capítulo 33, versículos 9 e versículo 11 diz assim: e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então isso é muito interessante, como Josué sempre buscava estar na presença de Deus e na presença de Moisés. Em todos os momentos de comunhão e de intimidade de Moisés com Deus, Josué sempre tentava estar ali por perto. Diz o tópico 1.3 da nossa lição, que também Josué, ele era um líder submisso a Deus e ao seu líder. Todos nós temos liderança, todos nós temos autoridades eclesiásticas, espirituais que estão acima de nós. Então Josué, ele submeteu-se à liderança que fora constituída por Deus e suportou com alegria, fé e gratidão as circunstâncias adversas que surgiram em sua caminhada. Diz aqui o versículo 11 que acabamos de ler, Êxodo 33 e 11, que Josué, filho de Num, seu servidor. Então, ele era um servo de Deus e também um servo de Moisés, né? Ele sempre esteve ao lado de Moisés em várias situações e é preferível, né, você ter um líder que esteja servindo. Quem não sabe servir, quem não vive para servir, não serve para viver. E na obra de Deus, a liderança tem que ser uma liderança servidora.
Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando com você mais uma lição da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Hoje, estudando a lição de número 12 deste primeiro trimestre do ano de 2019, uma lição que tem como título Um líder formado no deserto. A lição de hoje trata a respeito da vida de Josué, que foi um líder formado, forjado no deserto. Teve na escola do deserto a sua preparação para substituir Moisés e liderar o povo de Deus. Já estudamos aqui o tópico 1 da nossa lição, que ele era um jovem valoroso, submisso a Deus, um homem que tinha o Espírito de Deus e que gostava de estar na presença de Deus. No tópico 2 da nossa lição, põe tua mão sobre ele, foi o que Deus mandou Moisés fazer. No Números 27 e 18, após Deus dizer que Josué era um homem em quem há o Espírito, Deus disse a Moisés: e põe a tua mão sobre ele e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. Então Deus estava dizendo a Moisés que Moisés deveria consagrar Josué como seu substituto. É interessante que Deus não esperou a morte de Moisés. Foi apresentado o substituto de Moisés, o substituto natural, assim, natural no sentido de que já era esperado, não porque por causa de um arrumado, de uma indicação de Moisés. Josué não foi indicado por Moisés para ser o sucessor dele. Josué foi indicado por Deus. Então Deus falou com Moisés que o substituto de Moisés era Josué. Então Josué, como diz o tópico 1.2 da nossa lição, ele foi escolhido pelo Senhor. Ele não foi escolhido por Moisés e nem foi escolhido democraticamente através de uma reunião com todo o povo, uma votação, absolutamente. Ele foi escolhido por Deus. A escolha de Josué para substituir Moisés, ela foi divina. Não teve a influência do homem e foi anunciada pelo Senhor, aqui em Números 27 e 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então foi Deus quem escolheu. E isso está em consonância com o que lemos há pouco tempo em Hebreus 5 e 4, diz que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão. E o chamado de Deus é importante, não somente para ser sacerdote lá em Israel, como no caso de Arão, mas também os profetas foram chamados por Deus, todos aqueles que foram chamados por Deus, que receberam dons ministeriais para servir a igreja, para servir ao povo, eles foram chamados por Deus. O Espírito Santo, ele distribui na igreja dons e talentos, dons ministeriais, capacitações divinas para o serviço cristão. Então isso é muito importante. Paulo, por exemplo, ele era um apóstolo não chamado pelos os 12, não chamado por A ou B, mas ele foi chamado por Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo, ele era apóstolo, ele foi chamado para ser apóstolo, não pela vontade dos homens, nem por homem algum,
mas pela vontade de Deus, pelo chamado de Deus. Então é importante, meu querido irmão, só Deus é que dá ministério, só Deus é que dá vocação, só Deus é quem chama. O homem, ele dá cargo, o homem, ele pode dar uma função na obra de Deus, na igreja visível, na organização religiosa, mas o talento, o chamado, a vocação, a capacitação sobrenatural, ela vem de Deus, né? Que Deus dá para aqueles a quem ele escolhe. E Josué, ele foi escolhido pelo Senhor. Josué era uma pessoa que encarava desafios, conforme o tópico 2.2, sem titubear. Josué e Caleb fizeram um ardoroso discurso, inspirando o povo a crer no Deus que fez a promessa da conquista de Canaã. Se você olhar isso lá em Números capítulo 14, versículos 8 e 9, aqui no capítulo 14 de Números, quando os israelitas receberam a notícia sobre a terra de Canaã, o povo começou a murmurar, querendo voltar para o Egito. Então diz a palavra de Deus em Números 14, versículos 8 a 9, que Josué falou para eles nos seguintes termos: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Aqui a gente vê que Josué, ele dá uma palavra de encorajamento, de fé ao povo, para que o povo cresça nas promessas de Deus, que Deus ia, de fato, dar a eles a terra prometida. Então nós vemos que em momentos cruciais da história da peregrinação do povo de Deus no deserto, enquanto a maioria, enquanto quase todo o povo, quase todos os adultos, pessoas de 20 anos para cima, estava sem fé e murmurando, Josué se levantou ali. Josué não tinha cargo, Josué não era Moisés, mas ele era um servidor de Moisés. E ele já tinha, antes de assumir o seu cargo, esta visão de fé, esta confiança no Senhor, e isto o habilitou, dentre outras qualidades. Esta também foi uma coisa considerada, para escolher Josué como o substituto de Moisés. Ele encarava desafios, era uma pessoa obediente. Juntamente com Caleb, Josué perseverou em seguir ao Senhor. Ele sabia que, crendo e obedecendo a palavra de Deus, herdaria insondáveis bênçãos. Josué aprendeu a obedecer em um cenário de escassez, murmuração e conflitos. Então é importante isso. Josué, ele serviu a Deus, obedeceu a Deus, ele passou na prova, num cenário de muitas dificuldades, mas ele foi vitorioso. E Deus disse a ele, quando ele assumiu o lugar de Moisés, em Josué 1:7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, Josué obedeceu a essa recomendação e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, porque ele era uma pessoa, um líder de coração obediente, um líder que encarava os desafios e, acima de tudo, um líder escolhido por Deus. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Nos aguardem. Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovens, estamos de volta para estudar o terceiro bloco do programa de hoje, lição de número 12, que tem como título Um líder formado no deserto. Estamos estudando a respeito de Josué, que foi um líder que substituiu Moisés na liderança do povo de Israel e conduziu o povo de Israel na conquista da terra prometida. O tópico 3 da nossa lição
Josué é fortalecido. Então isso aqui é importante porque quando há a transmissão de cargo, a transmissão de liderança, de posto, Moisés liderando o povo de Israel e agora ia passar a liderança para Josué, o novo líder, a pessoa que assume a liderança, aquele recém-empossado no cargo, precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, precisa se sentir encorajado para poder enfrentar esse novo desafio. E a Bíblia diz em Deuteronômio 1:38, Deuteronômio 3:28, que Deus ordenou que Moisés cuidasse de Josué, animando-o e fortalecendo. Então, Deus ele se preocupa com esses detalhes que fazem grande diferença, que é muito importante. Não é porque Moisés ia passar o cargo para Josué e que não podia mais dar uma orientação e achar que não, agora se vira, é com você. Mas é importante, o líder, ele precisa formar outros líderes e precisa dar aquelas orientações. Não é questão de ficar se metendo na administração do novo líder, mas no processo de transição, dar aquelas diretrizes, dar aquelas orientações. Então, por exemplo, aqui em Deuteronômio 3:28, Deus disse a Moisés: manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Então, o próprio Deus mandou que Moisés desse uma palavra de encorajamento para que Josué se esforçasse e também que confortasse a Josué a respeito daquela grande missão, a respeito de tudo aquilo que ele ia fazer e também de mostrar para Josué que Josué não estava só. Ele não ficaria só, mas que Deus ia adiante de Josué. Em Deuteronômio, no capítulo 31, versículos 7 e 8, tem uma palavra muito interessante nesse sentido, de que o Senhor prometeu a Josué que ele não estaria sozinho em sua caminhada até a terra prometida. Isso é fundamental. Não importa se a obra que temos a fazer é grande ou pequena, se é muito desafiadora ou pouco desafiadora, se a obra que vamos fazer para Deus vai ser com muita dificuldade ou com pouca dificuldade, o mais importante é saber se Deus está conosco ou não. Porque se Deus, Deus de Jacó, estiver conosco, Ele será o nosso refúgio. Então, Deuteronômio capítulo 31, versículos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te espantes. Então foi muito importante essa palavra de Moisés para Josué, animando, fortalecendo ele e falando ali em nome de Deus, que pudesse, que Josué deveria ficar tranquilo, que Deus ia ser com ele, que Deus ia na frente, Deus promete ir adiante de Josué, ou seja, Deus vai na frente, nos ajudando, nos orientando, nos guiando, nos dando força, e essa certeza da companhia de Deus, ela é tranquilizadora, é importante para nós que fazemos a vontade de Deus. É fundamental termos a certeza que estamos no centro da vontade de Deus, que Deus está conosco. E Jesus, quando mandou os seus discípulos irem por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ele disse: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Josué foi fortalecido, com essas palavras de ânimo, de encorajamento que Deus mandou Moisés falar para ele. E aqui no tópico 3.3 da nossa lição, tem uma palavra muito importante sobre a nobreza de Josué.
uma grande virtude destacada aqui, que faz com que Josué seja considerado uma pessoa nobre, é que ele era uma pessoa humilde, era uma pessoa de muitas realizações. Josué era uma pessoa de muitas qualidades, mas ele era uma pessoa humilde. A gente viu aqui que a Bíblia descreve ele como servidor de Moisés, e é muito destacado no livro de Josué também, que Josué era servo do Senhor. Então não se exalta as qualidades de Josué, não se exalta os feitos extraordinários de Josué. Inclusive Josué, ele orou a Deus e pediu para que o sol parasse, e o sol parou, ou seja, fez com que a terra deixasse de girar por quase 24 horas. Foi um evento astronômico, um milagre astronômico que Deus fez em resposta à oração de Josué. Então não havia, portanto, nenhum sentimento de autoengrandecimento, vaidade, dominação política no espírito de Josué. Seu ideal de vida era servir fielmente a Deus, honrar ao seu líder Moisés, bem como ao seu povo. Por isso, o Senhor o honrou de maneira tão distintiva. Então, isso é muito importante para nós, servos de Deus. É importante a gente entender o conceito de liderança servidora, o conceito de que a humildade não é apenas uma característica interessante, mas é uma exigência de Deus para todos aqueles que querem servir no ministério. Mateus 18,4 diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, humildade não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, humildade é sinal de grandeza, e aquele que é humilde, este é o maior no reino dos céus. Mateus 20 e 27 diz ainda: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Porque o próprio Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, fica aqui esta lição muito importante sobre a vida de Josué, que era um jovem valoroso, um homem, um líder chamado e colocado por Deus para liderar o seu povo, e ele foi um líder que teve a ajuda, a companhia, o fortalecimento de Deus, e era uma pessoa bastante humilde, porque Josué ele foi formado na escola do deserto, é a escola de formação de líderes, onde muitos servos de Deus são treinados. E fica aqui esta lição para todos nós. Eu agradeço a você pela sua audiência, pela sua atenção. Continue nos acompanhando no programa EBD Jovem, na TV AD Mossoró, no canal AD Mossoró Oficial no YouTube. E que Deus abençoe vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.